A entrevista de hoje centra-se no processo de integração da igualdade entre raparigas e rapazes nas escolas, no contexto dos 50 anos do 25 de Abril. A nossa convidada, Teresa Alvarez, é uma especialista no domínio da educação e das políticas públicas para a igualdade entre mulheres e homens, com ampla obra publicada, e tem sido convidada pelo Conselho da Europa e por várias instâncias da União Europeia, integrando presentemente o Fórum de Especialistas do Instituto Europeu do Género. Exerceu a docência e funções no Ministério da Educação e na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. É investigadora do Grupo de Estudos sobre as Mulheres, do CEMRI, da Universidade Aberta, e membro do Conselho Científico da revista Execo, da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres. A entrevista é conduzida por Fernanda Henriques, coordenadora do Centro de Filosofia e Género da Sociedade Portuguesa de Filosofia e professora emérita da Universidade de Évora. Teresa, obrigada por teres aceitado participar nesta conversa em que vamos tentar explorar o teu saber sobre a relação entre a educação, o nosso sistema educativo e as questões da igualdade entre rapazes e raparigas, homens e mulheres, no quadro do 25 de Abril e dos 50 anos que se seguiram ao 25 de Abril. É um gosto estar aqui contigo a conversar sobre este assunto. E começaria pelo princípio. E o princípio é, do meu ponto de vista, pensar como é que as questões da igualdade entre rapazes e raparigas se incorporaram desde o início do 25 de Abril no sistema educativo. Na verdade, como a gente sabe, o 25 de Abril ocasionou uma transformação profunda no nosso sistema educativo, de todos os pontos de vista, organizacional, curricular, programático, nomeadamente ao nível das humanidades. As transformações foram profundíssimas, mas, sobretudo, o que houve foi uma profunda revolução do ponto de vista do estar na escola, como se ensinava e como se aprendia. Houve transformação de programas, houve transformação de materiais, isto é importante, porque foram abandonados os manuais, os clássicos manuais, e eu penso que se podia falar até numa certa revolução. E a minha questão é muito específica. Neste turbilhão, o que é que aconteceu às questões da igualdade entre os sexos? Também entraram no turbilhão ou ficaram de fora? Fernanda, na minha ótica, ficaram de fora. Ou seja, a única mudança, não sei se pode dizer estrutural, mas em termos de funcionamento e em termos de organização claramente estrutural, foi termos passado a ter a norma do ensino misto no ensino público. E isso foi uma transformação, obviamente que sim, não é? Mas essa mudança traduziu-se apenas em passar a termos no mesmo espaço e no mesmo ensino rapazes e raparigas. Ponto. Ou seja, a desigualdade entre os sexos é algo que não é considerado um problema. Aquilo que é considerado problema são todas as desigualdades que são visíveis e que de alguma forma confrontam o sistema consigo próprio. Primeiro, a desigualdade económico-social, que marca os primeiros anos pós-25 de Abril. Depois, as questões da desigualdade étnico-cultural, sobretudo em determinadas regiões, onde a população portuguesa foi profundamente alterada em termos de origem, de onde vem essa mesma população. E depois, mais recentemente, as questões da deficiência. O que o sistema educativo não faz é perceber que há um problema estrutural, social estrutural, que está presente na escola e que é a desigualdade entre rapazes e raparigas. Porque esta desigualdade não se vê,
esta desigualdade não se manifesta e esta desigualdade, ainda por cima, não parece confrontar o sistema. Porque, inclusivamente, as raparigas têm mais sucesso do que os rapazes, que não é uma realidade específica do pós-25 de Abril. Já no século XIX, a investigação científica na área da historiografia portuguesa prova que já no século XIX, nas escolas industriais, as raparigas, independentemente do seu peso quantitativo e percentual, elas tinham mais sucesso do que eles, portanto... Agora, o que é certo, e muito facilmente elas entram numa série de cursos considerados até aí cursos mais esperados ou mais frequentados pelos rapazes. E, portanto, não há desigualdade no sistema educativo. A desigualdade está fora da escola, não está dentro da escola. E, portanto, não sendo visível, não é considerado um problema, continua a não ser considerado um problema, atenção. E, portanto, automaticamente, aquilo que a escola poderia ter feito e deveria ter feito, que era ter transformado o currículo, como tu referiste, em que o conhecimento que é construído por eles e por elas teria que ser um conhecimento representativo, integrador de homens e de mulheres em todas as áreas do conhecimento. Isto não existiu, como continua a não existir. É engraçado que estejas a salientar essa situação de que é como se não houvesse um problema, não é? Eu penso que essa é a grande questão. Ou seja, houve uma série de problemas que, no fundo, a que a escola teve que dar resposta, mas este não foi um problema, não é? Ou seja, há realmente também, por isso, uma ausência de interesse, de motivação e de necessidade. Eu penso que sim, que esse é um aspecto interessante. O que eu penso que ainda é mais problemático é porque estava a ser efervescência por mundo fora as questões da igualdade entre homens e mulheres, não é? Quer teoricamente, quer do ponto de vista do ativismo, e isso não teve nenhum reflexo na nossa escola, e foi pena. Sobretudo, o que eu penso é sempre a questão que nós temos do sistema ter uma retórica em torno da igualdade na escola, recorrendo nomeadamente aos argumentos que eu referi há pedaço, que é o sucesso delas e o percurso académico que elas fazem e que se tem ampliado e reforçado ao longo dos 50 anos de democracia, rapidamente. E, portanto, esta retórica automaticamente escamoteia a realidade e que é depois da escola, quando nós testamos o sucesso deles e delas na escola, fora da escola, através do chamado sucesso educativo e sucesso social, aí nós encontramos a reprodução da desigualdade. E, portanto, alguma coisa não é feita na escola para que tanto elas como eles se preparem para situações de desigualdade que são normatizadas em termos sociais. Sobretudo, elas ficam com um déficit maior, porque para elas o que há é a ilusão da igualdade. Exatamente. O êxito que elas têm na escola até escamoteia, ou melhor, dissolve a questão com que elas se vão enfrentar quando saírem da escola. Nessa altura não entrou no sistema, parece que estamos ambas de acordo, e ainda bem, mas foi entrando porque a sociedade foi problematizando a questão, os estudos foram aparecendo, os movimentos também, e agora o que eu te pedia era que fizesse um bocadinho uma retrospectiva de quais foram os movimentos e quais foram as instituições, nomeadamente, que contribuíram para a produção de saber e de desenvolvimento de projetos, de maneira a que a escola tivesse que fazer alguma incorporação. A entrada das questões relativas à igualdade entre rapazes e raparigas na escola faz-se por via, principalmente, do corpo docente, de docentes, não é? Que estão no sistema, e isso resulta da atuação de entidades exteriores ao sistema. Após o 25 de Abril, uma das grandes preocupações da sociedade portuguesa
era a desigualdade económica entre homens e mulheres. E as questões da participação no mercado de trabalho e da independência económica das mulheres era crucial. Portanto, o cruzamento com a educação, o cruzamento com a formação, com a educação das raparigas e com a formação profissional e académica das raparigas era crucial. Mas também tornou-se muito claro desde cedo que esta alteração era indissociável da alteração que se tinha que processar ao nível do espaço privado e ao nível das responsabilidades familiares. E isto é uma preocupação que está presente desde o início no organismo que é criado em cima do 25 de Abril, por Maria de Lourdes Pentacilgo, e que é a comissão, na altura chamada da condição feminina, e que depois passou a ser da igualdade, da igualdade e dos direitos das mulheres, e presentemente da cidadania e igualdade de género. É o organismo nacional responsável pelas políticas públicas para a igualdade entre mulheres e homens. E desde o início, que a independência económica das mulheres, por um lado, e a partilha das responsabilidades familiares no espaço privado são uma preocupação da Comissão. E desta Comissão. E para esta Comissão há uma área fundamental de intervenção estratégica, que é a educação. E isto desde o início. Portanto, qual é a intervenção deste organismo? Isto é, qual é a intervenção daquilo que nos anos 70, 80 e até 1997 são as políticas públicas para a igualdade entre mulheres e homens que emergem deste organismo. E é curioso que uma das primeiras preocupações que atravessa os 25 anos, que atravessa os 50 anos de democracia por parte deste organismo é a preocupação de como é que o conhecimento é construído no contexto escolar, nomeadamente através dos manuais escolares ou dos recursos educativos de uma forma mais generalizada, quando passam a ter um suporte informático, quando passam a ser recursos digitais, multimédia, etc. E, portanto, esta é uma preocupação e a Comissão, muito cedo, não só publica e divulga estudos sobre as representações estereotipadas sobre homens e mulheres nos manuais escolares e como é que o conhecimento construído na escola é enviesado, como vai alargando essas preocupações, nomeadamente para as editoras, com uma série de produção de recomendações, orientações, sempre alinhadas com as grandes preocupações e as grandes recomendações e obrigações internacionais, quer no âmbito das Nações Unidas, quer depois do Conselho da Europa. Deixa-me só fazer uma pergunta, desculpa interromper, mas é assim, como é que, do teu ponto de vista e da tua experiência, os organismos oficiais, ao nível das diferentes estruturas da Administração Central, do Ministério da Educação e das direções regionais, integrou, digamos assim, oficialmente, estruturalmente, esse trabalho desenvolvido pela Comissão para a Igualdade? O que nós temos são colaborações pontuais e convergências pontuais das preocupações da Comissão e das preocupações do Ministério da Educação e, sobretudo, ao nível regional. Eu lembro-me houve um momento que me parece que, na minha ótica, é extremamente importante no que diz respeito à questão que tu colocaste, e que é quando a Direção Regional de Educação do Centro realiza com a Comissão um encontro na zona central do país para direções das escolas e para profissionais dos serviços de orientação escolar sobre o enviesamento das escolhas escolares, em primeiro lugar, sobretudo ao nível do 9º ano, e depois das escolhas académicas pós-secundário. Isto foi um encontro significativo, foi organizado em termos de especialistas pela Comissão e foi organizado em termos da mobilização das escolas pela DREC, não é? E congregou muita gente, e levou inclusivamente à própria DREC a publicar
um livro exatamente sobre orientação escolar na ótica da igualdade entre rapazes e raparigas. Portanto, isto é importante. O que sucede é que não tem o antes nem tem o depois. Bom, feito um bocadinho este percurso, que obviamente tem o peso de ter que ser sucinto, eu gostaria agora de me centrar fundamentalmente questionando-te sobre o teu trabalho específico nesta articulação entre a Comissão, o Ministério da Educação e o sistema de ensino, nomeadamente em dois aspectos. O fabrico, digamos assim, a produção dos guiões para a igualdade e também a articulação com as instituições de ensino superior. No fundo, que tem algumas tentativas, mas há uma sistematicidade que eu penso que se deve à tua intervenção. Deve-se, eu permito-me corrigir aqui só o início, e que deve-se a um percurso que a Comissão faz a partir dos anos 90 e de uma herança. Ou seja, quando eu entro na Comissão, eu tenho uma herança, entro ainda, e quando entro vou trabalhar com a pessoa que se encontrava na educação, na altura, e que marcou, juntamente com a anterior, o trabalho da educação nesta altura. Estou a falar, obviamente, de ti, Fernando Henriques, e da Teresa Pinto, mas enquadra-se na grande mudança que nós temos, não é bem mudança, no reforço por parte da igualdade, da necessidade de trazer para o trabalho na educação das pessoas que preparam quem trabalha no sistema educativo. E, portanto, a partir dos anos 90, nós temos uma aposta muito clara na aliança com o ensino superior. Não é? Aliás, dois elementos que são fundamentais. Por um lado, a ligação ao ensino superior, universitário e politécnico, e ao ensino, e com especial relevância para o ensino superior com formação inicial de profissionais de educação, em particular docentes. Este é um fator. E o outro fator muito importante é que a partir dos anos 90, a partir de 1997, Portugal tem os chamados Planos Nacionais para a Igualdade. Não é? E, portanto, na área das políticas públicas para a igualdade, a educação é central. A educação é, juntamente com o mercado de trabalho, das poucas áreas que estão sempre e com a mesma importância em todos os instrumentos de política pública para a igualdade, os 5 planos nacionais e a atual ENID. E dentro da educação há uma única área que é comum a todos os instrumentos, que está sempre presente em todos os instrumentos, que é a formação de docentes. A formação de docentes é crucial para as políticas públicas para a igualdade nos últimos 25, 26 anos. Ora bem, estes dois fatores, que é, em termos de operacionalização, a estratégia levada a cabo pela Comissão de ligação com o ensino superior, e, por outro lado, o facto disto estar contextualizado em instrumentos públicos, de política pública, que reafirmam essa necessidade, tornam muito mais fácil o trabalho desenvolvido pela Comissão. E há aqui também um aspecto que me parece que é importante, e que é, há uma consciência por parte do organismo público para a igualdade da necessidade de incorporar nos seus quadros pessoas provenientes da educação. Isto verifica-se desde o início dos anos 90. E, obviamente, em grande parte devido à visão estratégica, quer de dirigentes da Comissão, como foi o caso da Ivone Leal, obviamente, que marcou todo o trabalho da Comissão na área da educação, como da própria Presidente da altura, da Ana Vicente, quando ela decide incorporar nos quadros da Comissão pessoas provenientes da educação. E isto marca o organismo para a igualdade nacional, portanto a Comissão, até praticamente, muito recentemente, até muito recentemente. Contrariamente, o Ministério da Educação não sente essa necessidade.
E, portanto, nós não temos nos organismos centrais do Ministério da Educação a incorporação de pessoas provenientes da área da igualdade, com conhecimento sobre educação, obviamente, e com conhecimento, sobretudo, sobre as questões relativas à igualdade entre rapazes e raparigas, entre homens e mulheres. Ora bem, é neste contexto de grande ligação com o ensino superior que é possível trabalhar centradas na formação de docentes ao longo dos anos 90, e nós temos grandes projetos transnacionais desenvolvidos com o ensino superior em Portugal, envolvendo instituições de ensino superior de norte a sul do país, com formação de docentes, e que rapidamente permitem a passagem para a formação contínua. É nesse contexto da articulação entre a Instituição para a Igualdade e as universidades que também surge a possibilidade do teu projeto de fazer os guiões, não é? Exato. Exato, e isso porque o principal resultado da atuação da igualdade nos anos 90, com os projetos que são desenvolvidos nos anos 90, nomeadamente o último projeto, com a educação, do princípio ao desenvolvimento numa prática, que marcou uma série de instituições de ensino superior em Portugal, o que é certo é que, a partir daqui, nós temos a criação de uma rede nacional informal, que foi designada com a educação, e que congrega muitas pessoas que trabalham em diferentes áreas disciplinares científicas, mas que trabalham na ótica da igualdade entre homens e mulheres e trabalham nessa ótica relacionada com a formação de docentes e a incorporação na escola destas preocupações, em diferentes áreas científicas. E esta rede é uma rede com a qual a Comissão vai trabalhar ao longo dos anos 90 e até praticamente 2018, 2020. É com base nesse recurso que é incontornável para trabalhar na educação que foi possível criar as diferentes equipas autoras dos guiões de educação, género e cidadania. E aqui a preocupação, no que diz respeito ao projeto dos guiões de educação, género e cidadania, a preocupação foi dar um passo em frente, e que é, nós temos muito trabalho feito na área da educação através da formação de docentes, muito bem, mas a sustentabilidade dos resultados dessa formação exigem materiais que permitam que as pessoas façam o seu percurso individual, o seu percurso enquanto coletivos e o seu percurso enquanto coletivos dentro da escola, grupos, conselhos de turma, etc. E, portanto, os guiões surgem para dar resposta às necessidades específicas no terreno, no dia-a-dia. Eu tenho este programa para dar, como é que eu agora incorporo a igualdade entre mulheres e homens? Eu tenho as orientações curriculares no pré-escolar e agora como é que eu incorporo isto? Não é? E, portanto, os guiões são pensados com uma característica fundamental e que é partem do currículo, e aqui é muito importante dizer isto, e que é toda a intervenção, sobretudo a partir dos anos 90, da igualdade na educação, parte sempre do sistema educativo, das mudanças operadas, das prioridades do sistema e, a par disso, das necessidades do corpo docente face a essas prioridades e a essas mudanças. E, portanto, é sempre uma resposta a. Portanto, podes mesmo testemunhar que os guiões entraram no sistema, digamos assim. Ou seja, eles têm uma aceitação e uma operacionalização efetiva no sistema. Não é? Clara. E isto é importante sublinhar a estratégia da própria Comissão quando ela, em primeiro lugar, disponibiliza online os guiões e só depois os produz em papel e os distribui pelas bibliotecas escolares. O único problema que nós temos aqui é que, sendo eles divulgados pelo próprio Ministério da Educação no quadro de Educação para a Cidadania, é preciso a formação de docentes para se perceber que as questões da igualdade entre homens e mulheres e as questões do conhecimento não androcêntrico é algo que não se cinge
à educação para a cidadania. Cidadania. Mas o que é certo é que, na prática, as pessoas num primeiro momento dizem os guiões são ótimos para a educação para a cidadania, mas em situação de formação é muito claro a descoberta de que, como eles, da mais-valia que eles constituem para qualquer disciplina, para qualquer área curricular, para qualquer projeto de escola, e a sua aplicação como, ou melhor dito, a sua aplicação e com ela a integração das questões das representações sobre rapazes e raparigas e da construção das relações igualitárias entre rapazes e raparigas, através não apenas das dinâmicas de interação, mas também da incorporação de um conhecimento sobre a humanidade e sobre o mundo, que é igualmente representativo deles e delas. Esta incorporação por parte de docentes torna a temática da igualdade entre rapazes e raparigas potenciadora do trabalho colaborativo entre docentes. E um dos grandes resultados, que foi inclusivamente um resultado inesperado da formação de docentes, foi o modo como, na maior parte dos casos, as pessoas em formação apresentavam práticas de aplicação ou projetos de intervenção que congregavam docentes, quer do seu grupo disciplinar, quer, sobretudo, de outros grupos disciplinares, e enveredavam por aquilo, volto a lembrar, que são hoje chamados domínios de articulação curricular, e que é articular várias disciplinas para trabalhar as mesmas temáticas na mesma turma. Portanto, o trabalho colaborativo foi um efeito inesperado da formação de docentes sobre a aplicação dos guiões. Isto a par da necessidade imperiosa que as pessoas revelam de divulgar o que é feito no âmbito da escola e do agrupamento e, sobretudo, de continuidade. E isto é extremamente interessante, porque a consciência da necessidade de continuidade do trabalho de integração das temáticas da igualdade entre rapazes e raparigas em termos de prática docente. Hoje, olhando para trás, para os 50 anos do 25 de Abril, para tudo o que foi sendo feito, quais são os desafios que tu pensas que se põem para que haja uma incorporação efetivamente cada vez mais estrutural das questões da igualdade entre rapazes e raparigas e homens e mulheres, quer ao nível curricular, quer ao nível programático, quer ao nível até metodológico? Eu penso que, em primeiro lugar, temos o problema do conhecimento androcêntrico. Eu considero, na minha opinião, que o conhecimento mobilizado pela escola, que é também aquele que vem da academia, ainda é um conhecimento profundamente androcêntrico. Não apenas em relação de quem se fala, mas do que se fala. E a partir de que perspectiva é que se fala daquilo de que se fala. E, portanto, a experiência dos homens é sempre central. Exemplar. E exemplar, e constitui modelo. Não é? Claro. E, portanto, isto significa uma coisa muito clara, e que é: os rapazes estão sempre a ser interpelados e a identificarem-se com, e as raparigas, mesmo sem ter consciência disso, não é? A negociar a adesão e a incorporação das possibilidades de vida futura com a ausência de modelos que, de alguma forma, tornem normal determinadas opções na vida das mulheres. E, portanto, nós não temos um conhecimento suficientemente diversificado no que diz respeito a representar e a falar de homens e de mulheres, como, não só de homens e de mulheres, mas como das facetas, das vertentes da vida humana associadas a homens e a mulheres, não é? E isto está ausente. E, portanto, este conhecimento não tem espaço para... Eu acho que
é assim ou que não é assim. Não, não é o facto de achar, não é? A realidade que nós conhecemos é esta. E isto é crucial, porque sem isto, nem eles incorporam modelos associados ao cuidado como parte integrante da sua vida, nem elas integram o direito a escolher e ser o que elas quiserem e fazer o que elas quiserem, sobretudo no espaço público, sem medo e sem sentimentos de culpa sobre aquilo que pode ter ficado para trás ou estar ao lado e não em primeiro lugar. Elas não incorporam isto se não tiverem modelos de mulheres e modelos de vida de homens e de mulheres, onde tudo o que tem a ver com aquilo que é esperado delas tem o mesmo valor do que aquilo que é esperado deles. A outra via, na minha ótica, é olhar para a desigualdade entre homens e mulheres como um problema da humanidade a nível global e como um condicionador e um elemento que está presente e que favorece e que propicia e que pode acentuar muitos dos problemas a nível mundial e que têm a ver com o desenvolvimento sustentável, têm a ver com as questões ambientais e, sobretudo, têm a ver com as questões da pobreza. Da pobreza, eu penso que esta é a outra grande linha, e que é quando estamos a falar em pobreza, quando estamos a falar em migrações, quando estamos a falar em populações refugiadas, quando estamos a falar em mortalidade no Mediterrâneo, quando estamos a falar em campos de refugiados e de refugiadas, como é que vivem as mulheres? Como é que isto afeta mulheres e como é que isto afeta homens? Não é? As migrações, como é que um país que recebe imigrantes, não é? Como é que os recebe a eles e como é que os recebe a elas? Penso que esta é outra via. Teresa, temos que terminar esta conversa, que foi ótima. Para mim foi ótimo estar aqui a conversar contigo, espero que para ti também tenha sido. Foi ótimo, foi excelente. Reitero o agradecimento de te teres disponibilizado para esta conversa, para este projeto de Viva Voz, esta terceira edição do projeto de Viva Voz. Muito obrigada. Obrigada, eu.